Estava pensando, a espiritualidade ela encontra tantas formas de comunicar-se conosco. E é interessante, quando você pensa que está só, é aí que você se engana. Você nunca está só, nunca. Se você está bem, aqueles seus mentores também estão próximo de você. Se você está mal, se é por sua culpa, outros se aproximam com a mesma intensidade. Mas esse não é o caso, não é o tema dessa conversa. A questão é a seguinte: eu, como médium, eu, minha cabeça fica a mil. Nós somos como um rádio, nós recebemos ondas a todo instante. E eu acordei há uns 2 dias atrás, pensando na, numa forma que algumas pessoas se comportam. E foi uma espécie de crítica da minha parte. Mas eu estava só pensando, só pensando. Eu não cheguei a comunicar-me com ninguém sobre o que eu estava pensando. Mas no mesmo momento, uma voz sobressaiu-se sobre o meu pensamento e me disse: Quem és tu? Quem és tu? Achas que conhece a vida do teu próximo? Por acaso sabes sobre os fardos que eles carregam? Eu fiquei quieto, quieto, porque realmente é exatamente isso. Quem sou eu? Qual direito eu tenho de criticar o meu próximo, seja lá por quê ou por qual situação? Eu nem me conheço. Como é que eu posso querer conhecer o meu próximo, saber o porquê ele age de tal forma? A única coisa que eu posso fazer por ele é desejar-lhe o bem, desejar-lhe o melhor em oração, em pensamentos. É a única coisa que nós podemos fazer pelos nossos próximos, aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. Então, eu lembrei de um momento que eu estava em uma cidade distante, porque eu viajo muito, e eu sempre tive muito essa intuição de ouvir. E eu pensando, eu falei, Senhor, que eu tenha discernimento. E aí eu pensei na oração de São Francisco, que diz mais ou menos assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Em algumas dessas palavras também tem um ponto que diz que eu compreenda mais do que seja compreendido. Isso faz
8 anos, mais ou menos, que eu, com as minhas intuições, os meus mentores conversando comigo, em um momento eu pensei dessa forma, porque eu consigo, e de nós conseguem compreender certas situações que outros não, ainda não conseguem. E não é por culpa deles. Nós somos crianças na espiritualidade. Nós somos adolescentes. Esse mundo é uma escola. E cada um está em um grau diferente. Aí vem a tolerância. E talvez por isso, na época, São Francisco tenha criado essa oração, que se tornou uma música, né? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Pois é. E então, conversando com os meus mentores, eles me deram essa bronca. Quem és tu? Aí eu cheguei no meu ambiente de trabalho nesse dia, dessa bronca que eu recebi, porque eu estava pensando besteiras, e fui conversar com uma pessoa. E conversando com a pessoa, eu mandei uma frase de um bom dia. E essa pessoa me disse o seguinte: que nunca lhe falte discernimento para liderar com firmeza, humildade para aprender continuamente e serenidade para transformar desafios em crescimento. Assim como no seu setor, cada item possui seu lugar e sua finalidade, na vida também existe um tempo certo para organizar, construir e entregar resultados. E aí ela completou, e vocês vão entender o sentido agora. E quando houver pressão, que prevaleça a disciplina. Quando houver desgaste, que prevaleça a união. E quando houver dúvidas, que prevaleça a consciência tranquila de quem faz o certo, mesmo sem reconhecimento imediato. Salve Deus. Então, vocês conseguem compreender e captar a semelhança nessas palavras últimas e na oração de São Francisco? Veio direto para mim nesse dia, como se dissesse: você não está só. Eu estou aqui, estou te vendo, e eu tenho isso para te falar, para você lembrar daquele dia há 8 anos atrás, quando você pediu para ser uma pessoa que compreendesse mais do que fosse compreendido. Então, meus amigos, mais uma prova aqui de que a espiritualidade conversa conosco a todo instante, por outras pessoas. Muitas vezes até pela própria tecnologia que nós usamos. Sim, por que não? Se eles são bem mais avançados que nós. Então eu trouxe essa conversa e essas mensagens para vocês hoje, para vocês entenderem que a todo momento que vocês estiverem conversando consigo mesmo, aquela outra voz que diz: você está errado,
ou então que diz: você está certo, siga esse caminho. Analisem, analisem bem, porque se o caminho for de amor, se as palavras te elevam o espírito, pode ter certeza que são de espíritos de luz que estão ao teu redor. Mas analise, porque o contrário também é verdadeiro. Fique com Deus. Cheiro no coração. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau.